Hoje o quadro em um dia diferente e vamos inclusive adotar, a partir de agora, segurança pública toda segunda-feira aqui no Bom Dia Litoral, exatamente para que possamos traçar esse cenário da segurança pública nessa região do estado. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo. E uma segunda-feira que atípica. Geralmente temos às segundas um cenário com mais notícias do setor policial, mas hoje, em especial, muitas notícias porque tivemos muitas ocorrências, inclusive algumas que têm relação uma com a outra, como foi o caso do atentado, pelo menos a princípio, né? O atentado que aconteceu na tarde de sexta-feira e depois o confronto armado na noite de sexta-feira. Doutor, o que se dá geralmente no final de semana? Por que geralmente, aos finais de semana, temos um aumento no número de ocorrências policiais aqui no litoral do estado? É uma característica dessa região ou no Brasil inteiro é assim? Seja bem-vindo. Obrigado, Pierre. Não, isso é em todo lugar, né? Nós temos realmente aqueles horários e dias que são pico, né, de índices criminais, e o final de semana é notoriamente um período, né, que aumenta o fluxo de pessoas nas ruas e, obviamente, possíveis vítimas em potencial, então isso pode acarretar aí um aumento no número de crimes. Trazendo um pouquinho para a realidade de Paranaguá, o final de semana aumenta também o fluxo de venda de substância entorpecente, tá? A busca por essa droga aumenta, consequentemente, o número de traficantes na rua, levando isso para o cenário de disputa entre grupos criminosos. Também há grande possibilidade que se aumente o número de crimes contra a vida. Então, de forma geral, aumenta o número de pessoas, aumenta o fluxo de vítimas e aumenta o número de crimes. Com relação ao nosso município, o tráfico se intensifica aos finais de semana e isso gera essas ocorrências, tanto de homicídio, tráfico de drogas e aqueles crimes acessórios que orbitam em torno do tráfico. Com frequência, a gente fala aqui no quadro Segurança Pública de como uma investigação acaba levando a outra ocorrência. Mas uma das suspeitas nesse final de semana foi que o confronto envolvendo policiais com um suspeito de participação em ato criminoso, ele tem acontecido exatamente porque a polícia, logo após um atentado a tiros, fez um patrulhamento na região próxima e teria chegado, então, à autoria do autor. Então, né, teria identificado o autor desses disparos, inclusive ele atirando contra a polícia, segundo o boletim de ocorrência. Doutor, é normal que uma situação tenha relação com a outra? É comum que nesses atos criminosos um ato ilícito leve a outro ato ilícito e aí tem essa situação onde a polícia precisa intervir? Nesse caso especificamente, a gente tem que levar em consideração que a Polícia Militar é o primeiro órgão policial que é acionado após a prática de um crime, né? Normalmente já se encontra ali na região realizando um patrulhamento preventivo, ostensivo. No momento do crime, o que a Polícia Militar busca? Realizar a prisão em flagrante do seu autor. Então se inicia a coleta de informações para saber para onde ele fugiu, aonde está, em que veículo. Se inicia a busca e que pode culminar em algumas vezes a prisão em flagrante ou até um enfrentamento, né, quando há uma reação desse possível autor. Então é comum. A partir de então, intensificação da Polícia Civil, que é uma investigação policial. É uma atividade mais investigatória, já para apurar autoria e materialidade, representar pela prisão preventiva ou temporária, mas no primeiro momento se busca a prisão em flagrante ainda daquele autor. Depois a Polícia Civil emerge aí na investigação. Doutor, tivemos aqui na cidade de Pontal do Paraná uma situação onde bandidos renderam funcionários de um clube de armas e roubaram as armas no local. Claro que quando a gente fala de segurança pública, a gente fala do litoral inteiro. Você é delegado da Polícia Civil, mas você é especialista em segurança pública e consegue traçar esse panorama de todo o litoral do estado. Preocupa uma ocorrência como essa, porque são 20, 30 armas, ainda não se tem o número exato de armas roubadas, mas são dezenas de armas furtadas que agora estão em circulação. Então, provavelmente serão utilizadas para atos ilícitos. Houve uma finalidade criminosa ao chegar, entrar e roubar essas armas de um clube de tiros. Preocupa uma situação como essa aqui no litoral do estado? Com certeza, é uma ocorrência extremamente preocupante, né? Não sabemos para onde que essas armas vão ser escoadas ainda, se elas vão permanecer aqui no litoral do estado ou se vão para outra região, mas de qualquer forma são mais armas de forma ilícita na mão de criminosos.
Então, isso pode demonstrar, né? Vamos traçar um cenário aí de que elas permaneçam aqui no litoral do estado. Isso pode demonstrar, né, se isso se concretizar, que esses integrantes de grupos criminosos estão tendo dificuldade para acessar armas de fogo e estão partindo aí para o roubo, furto em clubes de tiros, que são locais que realmente concentram um número grande de armas. Então, isso aí chama a atenção dos órgãos de segurança pública, chama a atenção dos empresários que atuam no setor. Precisamos cuidar mais disso, porque arma na rua é problema certo no nosso litoral. Doutor, geralmente a gente fala muito de tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Mas, principalmente essas organizações criminosas, essas facções, elas têm toda uma cadeia criminosa que está interligada. O que eu quero dizer? O furto acontece porque aquela pessoa, aquele bandido, precisa de dinheiro para pagar a facção criminosa ou para consumir drogas. Aí, essa pessoa acaba utilizando... Isso, claro, não estou generalizando, mas na maior parte do tempo, né? Aí essa pessoa acaba também cometendo alguns homicídios porque foi mandado pela facção criminosa. Quando a gente fala de uma organização criminosa, a gente está falando de uma organização ilícita que atua em várias frentes, ou seja, a função dela não é só traficar, e quando eu falo só aqui no sentido de limitar, mas é também cometer outros atos ilícitos? Na verdade, a organização criminosa ela tem uma atividade ilícita principal, né? Normalmente gira em torno aí do tráfico de drogas. Mas hoje é impossível você separar o tráfico de drogas dos homicídios, né? Essa atividade, inevitavelmente, ela em certo momento, ela vai migrar para os crimes contra a vida. E como você mesmo mencionou, Pierre, os integrantes hoje desses grupos criminosos, eles pagam mensalidade, eles precisam aí obter uma renda, né, para subsidiar a organização de dinheiro. Assim também, uma das fontes de renda da organização criminosa é a mensalidade que esses integrantes pagam. E a maioria deles passa para os crimes patrimoniais, para a aquisição desse dinheiro e transferência para o grupo criminoso. Então, hoje é impossível você falar uma organização criminosa que atua direcionada àquela atividade ilícita, tráfico de drogas. Não, ela impacta toda a cadeia de crimes. Então, vários crimes, outros delitos vão ali circular em volta desse grupo criminoso. Você não pode pensar só na traficância. E aí é importante também a participação da população, porque muitas vezes a Polícia Civil não consegue identificar quem são os membros dessas organizações criminosas, ou leva um tempo para identificar. E quando a população acaba levando informações importantes para a Polícia Civil, é possível diminuir esse tempo, né? Esse processo de investigação acaba sendo muito mais rápido. Então, a participação da população é fundamental para poder combater o crime aqui no litoral do estado. Exatamente, Pierre. E essa função, inclusive da imprensa, é de suma importância, de divulgar a necessidade da denúncia anônima ser realizada. Só a título de exemplo, essa semana, uma denunciante, um denunciante, foi passar uma informação para a Polícia Civil e ela se mostrou muito reticente, em razão de temer que a identidade dela fosse divulgada. Então, deixar bem claro para quem está assistindo hoje aqui ao seu programa, de que os dados qualificativos do denunciante são mantidos em sigilo. O que importa é que essa informação chegue à Polícia Civil. A Polícia Civil não está preocupada com esse canal em identificar denunciante. Inclusive, eu vou dizer, o 181 de narcodenúncias, se eu tentar quebrar o sigilo de uma denúncia, eu não consigo. Eu não consigo saber quem é um denunciante. Isso é um mecanismo de garantia para aquela pessoa que está passando a informação para a Polícia Civil. Então, ao utilizar o 181, fiquem tranquilos, a denúncia vai chegar, um analista vai processar e vai encaminhar essa denúncia para o órgão que tem atribuição para investigar. Sempre importante reforçar, porque, afinal de contas, muitas pessoas têm medo. Então, o próprio delegado e também especialista em segurança pública falando aqui, olha, o 181 é um mecanismo seguro, participe. Se você tem informação, não hesite e ajude nas investigações. Doutor, muito obrigado pela participação nessa segunda-feira. O aguardo, então, numa próxima oportunidade para que possamos debater mais segurança pública aqui no litoral do estado. Eu que agradeço, Pierre. Uma ótima semana para você e para todo mundo que está assistindo. Um abraço, até mais.